Olá, turma! Vamos começar mais uma aula. Eu sou professora de Gestão e Negócios aqui do Senai da Paraíba e hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, sempre gera dúvida quando vocês estão se preparando para o mercado, o famoso banco de horas. É uma ferramenta que quase toda empresa usa. Então, para quem vai ser assistente administrativo, é, assim, fundamental dominar esse assunto. Vamos entender direitinho como ele funciona na prática. Pensem comigo numa cena bem do dia a dia de um escritório. A chefia chega e pede para a equipe ficar umas horinhas a mais para terminar um relatório que é para ontem. Super comum, né? A grande pergunta que fica é: o que acontece com esse tempo extra que foi trabalhado? Para onde ele vai? Basicamente, existem dois caminhos possíveis para esse tempo extra. O primeiro, mais conhecido, é o pagamento como hora extra, sabe? Aquele dinheirinho a mais que cai no salário. Já o segundo é o banco de horas. A ideia aqui é que as horas vão sendo depositadas numa espécie de conta para depois serem sacadas, mas em forma de folga. Vamos mergulhar nisso para entender melhor. Então, vamos lá. O que é, afinal, esse tal de banco de horas? A melhor forma de pensar nele é como uma conta de banco mesmo. Só que a diferença é que, em vez de guardar dinheiro, o que a gente deposita e saca são horas de trabalho. Simples assim. A lógica por trás dele é uma troca. Ao invés da empresa pagar um valor a mais por aquele tempo extra, ela te devolve esse tempo em forma de descanso. É um jeito de deixar a jornada de trabalho mais flexível, tanto para a empresa quanto para o funcionário. E olha, esse sistema tem vantagens para os dois lados, viu? Para a empresa, é ótimo para lidar com picos de trabalho sem ter que gastar imediatamente com hora extra. E para o funcionário? Bom, pode ser uma segurança a mais em épocas de pouco serviço e, claro, uma ótima forma de juntar umas folgas para resolver coisas pessoais. Agora, um ponto muito importante. O banco de horas que a gente conhece hoje é bem diferente de como ele começou. Teve um grande momento de mudança, um ponto de virada, que foi a reforma trabalhista lá de 2017. Para vocês terem uma ideia, lá em 1998, quando ele foi criado, o banco de horas era uma ferramenta de crise. A ideia era evitar demissões, e para isso precisava de uma negociação pesada com o sindicato. Aí veio a reforma de 2017 e simplificou tudo. Ela passou a permitir que o banco de horas seja combinado diretamente entre a empresa e o funcionário, por um acordo individual, por escrito. Então, hoje, o que a gente tem na prática são essas duas formas. A primeira é o acordo coletivo, que é negociado com o sindicato e dá um prazo maior de até 1 ano para compensar as horas. E tem um acordo individual, que é mais direto, só que o prazo para compensação é menor, no máximo 6 meses. Certo? Agora que a gente já entendeu o que é e como surgiu, vamos para o que mais importa, as regras do jogo. Conhecer os direitos e deveres é o que garante que tudo vai funcionar de um jeito justo. Existem algumas regras que são, assim, sagradas. Primeira, a jornada de trabalho no dia não pode passar de 10 horas, ou seja, no máximo 2 horas extras por dia. Outro ponto, e esse é crucial, a empresa tem que ter um controle certinho, individual, do saldo de horas. E, o mais importante talvez, o funcionário precisa ter acesso fácil a esse saldo para poder consultar sempre que quiser. Isso da consulta ao saldo é tão sério, mas tão sério, que o Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima da justiça trabalhista, já bateu o martelo. Se o funcionário não consegue ver o saldo dele de forma clara, o banco de horas da empresa inteira pode ser considerado inválido. E aí, a empresa pode ter que pagar tudo aquilo que foi acumulado como hora extra. Ok, vamos agora para aquelas perguntas que sempre aparecem, as dúvidas mais comuns do dia a dia sobre o banco de horas. Essa é clássica. E se a pessoa é desligada da empresa, mas ela tem um monte de horas acumuladas no banco? Um saldo positivo. Como fica isso na hora da rescisão? Nesse caso, a lei é bem clara e protege o trabalhador. A empresa é obrigada a pagar todas essas horas acumuladas na rescisão do contrato. E o cálculo não é de qualquer jeito, não. É com base no salário da época do desligamento e tem que incluir o adicional de hora extra de no mínimo 50%. Mas e a situação contrária? Também pode acontecer, né? O saldo de horas pode ficar negativo. O saldo negativo é basicamente o funcionário devendo horas para a empresa. Isso pode acontecer por causa de atrasos, ou saídas mais cedo que foram combinadas, ou até folgas. Aí a pessoa precisa compensar esse tempo trabalhando um pouco a mais em outros dias. Certo, mas e se a pessoa sai da empresa devendo horas? A empresa pode simplesmente descontar esse valor do que ela tem para receber na rescisão? Então, a resposta aqui é: depende. A palavra-chave é o que foi combinado no acordo. Se lá no acordo individual ou no coletivo estiver escrito bem claro que pode haver esse desconto, aí sim ele pode ser feito. Se não tiver nada escrito, a regra geral é que não pode descontar.
A exceção é em casos mais graves, como uma demissão por justa causa. Para a gente fechar nossa aula de hoje, turma, vamos recapitular os 4 pontos mais importantes para ninguém esquecer, hein? Primeiro, banco de horas é uma alternativa ao pagamento em dinheiro das horas extras. Segundo, precisa sempre de um acordo formal. Terceiro, transparência é um direito, tem que ser possível acompanhar o saldo. E quarto, as regras para acertar as contas na rescisão são bem claras. Pessoal, dominar essas regras faz uma diferença enorme para quem está começando a carreira. Espero de verdade que essa nossa aula tenha ajudado a clarear a jornada de vocês. E para mais conteúdos como este, pensados para preparar vocês para o mercado de trabalho, não esqueçam de seguir o nosso canal aqui no YouTube. Até a próxima aula!